dia, romanos! Tudo bem? Vamos continuar aquele capítulo, então, nas catacumbas da fé e no circo do martírio. Essa é a parte 2, então. E na parte 1, vimos, então, que os guardas romanos, eles invadiram, né, as catacumbas lá, a reunião cristã. Livia e Ana foram presas junto com os cristãos, levadas lá no cárcere do Circo Máximos. E seriam jogadas também para os leões, junto com todo mundo ali. Mas vimos também os guardas já estavam planejando libertar a Lívia, porque ela estava com aquela roupa, né, da nobreza, a indumentária da nobreza romana. Eles reconheceram que ela era uma patrícia romana, né, pertencia à elite. Aí já estavam combinando de soltar ela pela manhã, mas ela e a Ana trocaram de roupa, porque Lívia queria morrer com roupas de judia. Então ela trocou de roupa com a Ana, trocou as joias também. Ela só ficou com uma única correntinha, que era um camafeu com uma foto, o perfil do Públio. E essa era a única joia que ela iria usar na hora do sacrifício. Seguimos a partir daí, então. A essas horas da manhã, todos os prisioneiros estavam inquietos, né, preocupados, com medo, porque eles sabiam exatamente o que ia acontecer com eles, né, nem dormir à noite. Porque ontem à noite, Cláudio Varros foi lá perturbar, né, dizer que eles iam ser jogados para os leões. Coisa feia, Cláudio. Mas João de Cleófas, o apóstolo de Antioquia, conseguiu manter aceso o calor da fé em todos os corações ali. E alguns dos cristãos estavam tão resignados quanto João de Cleófas. Eles ensaiaram os próprios cânticos de glória espiritual. Eles já estavam começando a fazer orações em forma de música, sabe? Pra eles cantarem quando eles estiverem indo pra arena. Ao invés de chorando, né? Eles iam cantando, louvando a Deus, olhando pro céu e sabendo que não há nada mais valoroso e digno nessa vida do que viver pra Jesus e morrer por Jesus. Enquanto isso, no Palácio do Aventino, todos os servos da casa achavam que Lívia tinha dormido lá na casa dos Severos, com a Flavinha e com a Ana. Mas daí, do nada, bate Flavinha na porta ali do Aventino, porque ela queria dar um último beijo ali no pai dela antes da coroação, né? Aí Publito aproveita e conta pra sua filha, né, que logo após essa cerimônia, essa coroação, ele iria restabelecer os laços afetivos com Lívia. Iria pedir perdão, né? Iria ficar casado com ela novamente. E nisso Flavinha fala, né? Ah, que ótimo, meu pai! Mas onde está minha mãe, então? Eu quero dar um abraço nela. Aí nisso os servos se olharam assim e acharam tudo muito estranho, né? Porque afinal, pra todo mundo, Lívia estava lá com ela na casa dos Severos. Aí Públio: como assim, filha? Sua mãe não dormiu lá com você? Aí Flávia disse que ficou esperando por ela e pela Ana, mas nenhuma das duas apareceu. Aí, né, a angústia já tomou conta de todos os corações ali, né? Porque afinal, depois de 25 anos, era a primeira vez que Lívia e Ana passavam a noite toda fora de casa, assim. Acho que a última vez que isso aconteceu foi lá no Sermão da Montanha, que elas se atrasaram e chegaram de madrugada ou só de manhãzinha em casa. Depois nunca mais fizeram isso. Exceto agora. Isso, o senador Públio Lentulus já começou a sentir umas pontadas no coração, né? Ele sabia que elas não eram de fazer isso. Elas fizeram isso é porque, obviamente, aconteceu alguma coisa. Mas nem não dava nem tempo também de procurar por elas, né? Porque daí os escravos já estavam esperando ele lá com o Uber pra levar ele. Uber sendo isso daqui, pra levar ele ao Senado, né? Onde as primeiras cerimônias só teriam início depois do meio-dia, com a presença do imperador Nero. Aí Flavinha, né? Não, vai tranquilo, meu pai. Calma, não se desespere agora. Vou voltar pra casa agora e ver se eu consigo notícias dela. Mas à tarde, quando você já estiver com a auréola de flores da coroação, eu quero abraçar você junto com a mamãe. Publito concordou e respondeu, né? Sim, filha, né? Que os deuses permitam que assim seja. Mas por dentro ele tava angustiado. Mas lá foi ele então, né? No Uber, na liteira que estava esperando por ele na frente do palácio. Iriam em direção ao templo de Júpiter, que ficava umas 2, 3 quadras ali do Circo Máximos. Era tudo bem pertinho. A cerimônia toda iria ser ali no templo de Júpiter. E depois todos os senadores ali iriam partir para o Circo Máximos. A pé mesmo, que era pertinho. Para as comemorações, né? Teria um monte de coisa, corrida de bigas, o martírio. E lá no templo de Júpiter, que era o maior templo de Roma daquela época, todos os homenageados recebiam as auréolas de flores, né, na cabeça, sendo um deles o nosso protagonista, Publio Lentulus. E quem coroou os nossos senadores do império? O próprio imperador, Domício Nero. E isso durou o quê? Umas 2 horas, né? Também até coroar todo mundo, tinha um monte de gente ali pra ser coroada, homenageada. Só iria começar depois do meio-dia, então levou tempo. E já eram umas 3
6 horas da tarde, quando acabou a cerimônia toda e eles partiram para o Circo Maximus. Para os grandes e verdadeiros espetáculos, né, tão aguardados pelos romanos. Teria toda aquela corrida de bigas, né, como já foi dito, e mais um monte de coisa, e eles iriam deixar os martírios dos cristãos pro final, porque seria ali a cereja do bolo daquele dia, sabe? Bom, do Templo de Júpiter até o Circo Maximus, era ali umas 2, 3 quadras, né, era bem pertinho. Só que a festa que se fazia nessas quadras era de outro mundo. Parecia o carnaval de Roma, né? Todo mundo ia em fila num cortejo esplendoroso, assim como eram feitos, né, em todas as cerimônias públicas daquela época. O primeiro da fila, então, era aqueles carros magníficos, né, que eram aquelas verdadeiras carruagens, né, onde iria o imperador, claro, como primeiro da fila, que estava com um dos seus trajes mais luxuosos, sabe, vermelho de triunfador, a cara do Império Romano. Logo atrás iriam os outros carros levando os senadores que foram homenageados naquele dia. Aí em seguida passa um grupo de jovens de uns 15 anos mais ou menos, em outros carros, alguns a pé, escoltando, né, o imperador, os senadores, abrindo caminho também. Depois vem os cocheiros, né, guiando as bigas, as quadrigas, que iriam competir ali, né, naquelas corridas que enlouqueciam o público romano. Tudo isso no meio da rua, tá? Em direção ao Circo Maximus, assim, fininha. A cidade de Roma estava inteiramente reservada para festas aquele dia, né? Aí depois dos cocheiros vinham os atletas também, que iriam fazer apresentações e um monte de coisa na arena. Logo em seguida vinham uns 3 coros de dançarino, assim, todos eles usando roupas romanas super extravagantes, sabe? E logo após passa alguns músicos, depois dos músicos passa um bando de gente bem esquisita, fazendo um monte de coisa mais esquisita ainda, que nem vale a pena comentar. Mais um verdadeiro Brasil no carnaval, né? Somos os mesmos. Não é à toa que eu vos chamo de romanos. Os romanos de ontem vieram tudo parar no Brasil. Começo meu vídeo falando bom dia, romanos. Eu sei muito bem o povo que tá aqui no Brasil. Somos os mesmos, porém diferentes. Aí depois desse pessoal estranho, vem uns ministros, uns sacerdotes, assim, tudo exibindo pedras preciosas, sabe? Depois no finalzinho vem gente só pra levar as estátuas sagradas e preciosíssimas também. E depois, no final, aí vai o povo normal, né? Depois que passou o desfile, daí vai o povo ali, a sociedade, os desconhecidos mesmo atrás, todo mundo juntinho, caminhando em direção ao Circo Maximus. E esse povo todo seria, né, a grande plateia, os grandes eventos, né, que iriam ocorrer. Bom, se tudo isso já aconteceu no meio da rua, né, esse desfile todo, imagino que seriam as apresentações de verdade que teriam naquele dia. Seriam apresentadas ali no circo, né? Era uma coisa de outro mundo, sabe? E todo esse desfile que foi feito ali no meio da rua, do Templo de Júpiter até o Circo Maximus, que dava ali umas 2, 3 quadras, era tudo um deslumbramento, assim, de coroas de ouro, luxuosas roupas romanas, brilhantes e pedras preciosas. Era algo artisticamente falando emblemático, sabe? Grandioso. Isso tudo era o puro suco do Império Romano. Era só um pouquinho do que representava a grandeza de Roma. Tudo que se tratava desse império era espetaculoso. Tinha que ser sempre algo único, extremamente extravagante e memorável. Chegando toda aquela gente no circo, então, todo mundo já ia se acomodando ali, né? Tinha aquele lugar especial, privativo, o camarote do circo, pro imperador e pras mais altas classes sociais de Roma. Quem iria ficar ali assistindo todos os espetáculos daquela tarde junto com o imperador eram os senadores homenageados daquele dia. Ou seja, Publito estaria ali na vista privilegiada do Circo Maximus, né? Bom, começaram os eventos então, todos já devidamente instalados no circo. Começaram com as corridas de bigas, claro. Depois outros jogos, dança, apresentações e assim foi indo. Até que chegar a hora dos cristãos entrarem em cena. Um dos conselheiros de Nero, né, que estava lá com ele nesse lugar privilegiado, disse bem assim: "Ó imperador, chegou a hora da grande surpresa da tarde." Aí Nero: "Ah, chegou a vez dos cristãos entrarem na arena?" Com aquele sorriso de psicopata que ele tinha. Aí o conselheiro: "Sim, já foi até dada a ordem para eles soltarem ali os 20 leões africanos que estão famintos, tudo esperando pelos cristãos." Aí nisso Nero, né? "Ah, que bela homenagem aos senadores então. E isso é uma ótima oportunidade de mostrar pro Senado de que a lei é a força e toda a força deve estar comigo." Enquanto isso, Clódio Varros deu ordens a um outro soldado chamado Aton. Ele fala assim: "Aton, pode providenciar agora mesmo a entrada dos cristãos na arena, exceto uma mulher. Eu quero que você afaste disfarçadamente uma mulher que está vestindo a roupa do patriciado romano, da elite romana. Deixa ela por último, e quando todos estiverem na arena,
Arena, você expulsa ela pra rua, porque não queremos complicação com a família dessa mulher. E lá foi Atom fazer o que o Claude pediu. Eles foram então, né, encaminhando os cristãos pra arena, e o primeiro da fila era o apóstolo de Antioquia, João de Cleófas, o que estava fazendo a palestra aquela noite. E dito e feito, né, Atom se aproximou de Ana, porque daí reconheceu, né, as roupas, e quem estava vestindo essas roupas da indumentária da nobreza romana, agora não era mais a Lívia, agora era a Ana. Então ele se aproximou de Ana, viu que ela estava vestida assim, viu que ela estava com as joias, é ela, né, a romana. Lívia também estava assim, com uma rede de ouro no cabelo, prendendo o cabelo num penteado, e ela também deu essa rede de ouro para a Ana. Lívia pensou em tudo, né, então ela deu tudo, até as coisinhas do cabelo, tudo, pra deixar a Ana inteiramente como uma romana, né, menos aquela correntinha que Lívia estava usando com a foto de Publito, mas daí essa ela escondeu, tá? E Atom se dirige a Ana com essas palavras. Senhora, você vai ficar aqui até segunda ordem. Aí Ana perguntou pros soldados, né? Mas por quê? Por que vocês vão me privar da glória do sacrifício? Atom e seus colegas se olharam e se surpreenderam, né? Com aquela atitude de heroísmo. Mas aí ele falou pra Ana: você será a última. Bom, até então ela iria, né, pra arena. Pelo menos foi isso que ela entendeu. Só que ela seria a última da fila. Foi isso que pareceu pra Ana, né? E nesse momento, por alguns segundos, as duas amigas e irmãs, né, Ana e Lívia, trocaram um olhar profundo e inesquecível, que seria o último dessa vida. E nisso, os soldados romanos obrigaram os cristãos a andar até a arena, né, como prisioneiro mesmo, né, condenados ao terror da última pena. Nesse momento, o apóstolo de Antioquia foi puxando a fila e seu coração se elevava ao infinito. Em orações sinceras e cheias de fé. Em poucos instantes, todos os prisioneiros já estavam reunidos ali na entrada da arena, abastecidos por uma força moral que até então nem eles sabiam que tinham, porque o que eles não sabiam é que por detrás daquele luxo todo romano, aqueles risos tenebrosos da arquibancada, estava uma legião de mensageiros celestes, de espíritos de muita luz, e eles estavam fortalecendo as energias espirituais daqueles que iriam morrer em nome do Cristo. Uma entrada luminosa e invisível aos nossos olhos se abria nas claridades celestes. Por ela descia, né, um exército de arcanjos do Divino Mestre para abençoar todos os valorosos trabalhadores da sua causa. Sob as risadas e os aplausos delirantes daquela multidão apodrecida por dentro, soltaram-se os leões famintos para aquela espantosa cena de impiedade, pavor e sangue. Mas a misericórdia divina, que não abandona nem mesmo os seres mais cruéis e desprezíveis desse mundo, vocês acham mesmo que os fiéis seguidores de Jesus seriam abandonados nesse momento? Esse momento doloroso? Claro que não, né? Tinha mais de 200 cristãos ali para serem mortos pelos leões naquela depravada festa de Domício Nero. E nenhum dos 200 cristãos que tinha ali, nenhum deles sentiu dor, nenhum sentiu a tortura de ser devorado vivo por um leão. Quando os leões vieram atacar, eles foram anestesiados pela espiritualidade amiga, pelas bênçãos e pela misericórdia divina, que não abandona ninguém, muito menos os seguidores de Jesus. E nisso, quase 500 mil de pessoas que tinha ali na arquibancada vibravam com aplausos ensurdecedores, enquanto assistiam com uma alegria doentia mais de 200 pessoas serem brutalmente dilaceradas vivas por leões. Os cristãos não sentiram nenhuma dor, mas o público não sabia disso. Para eles, estava todo mundo sofrendo ali, sendo devorado vivo pelas feras. Eles celebravam com isso, eles vibravam com isso. Muitos de nós estávamos lá na arquibancada, vibrando e torcendo pro martírio dos cristãos. Muitos de nós, belos romanos, porque na arena, morrendo por Jesus, é que a gente não tava, senão nem aqui a gente tava. Então nosso lugar era assim, naquela arquibancada doentia, não é, romanos? Bom, e entrando na arena agora, Lívia se ajoelhava na frente daquele lugar lá privilegiado do imperador, onde ela procurava com os olhos seu marido, Públio Lentulus, porque ela sabia que ele ia estar lá naquele momento. Todos os senadores estavam lá, porque ela queria ver seu marido, ela queria guardar a última imagem dele dessa vida. E ela procurando ali, ela encontrou. Ela viu a imagem do Públio com aquela auréola de flores, né, coroado, homenageado por Roma. E quando ela viu isso, foi onde ela começou a rezar.
em poucos segundos, né? Foi tudo muito rápido. Ela já estava sendo envolvida pelas patas do leão. Ela não sentiu dor, lembrando que eles não sentiram dor, foi anestesiada, já apagada de vez, né? Adormecida. Numa palestra do George Alahai, ele fala que Lívia só sentiu um leve arranhãozinho, assim, um leve arranhãozinho da pata do leão naquele momento. Ela não sentiu dor nenhuma, assim como todos os outros cristãos. Mas sim, a última imagem que ela teve foi de Públio, né? Coroado pelo Império Romano, ali no lugar privilegiado, privativo, ao lado do imperador Domício Nero. Essa foi a última imagem que Lívia teve de Públio nessa encarnação. E assim morre Lívia Lentulus, a nossa grande heroína dessa história. Lívia, que sempre foi uma mulher pura, bondosa, honesta, digna, desde sempre, desde antes dela seguir Jesus, desde quando ela morava em Roma, desde quando ela casou com o Públio, ela sempre foi essa pessoa. Onde ela entrava, onde ela passava, trazia uma luz com ela, e a luz incomoda as trevas. Incomodou, né, a Fúvia Prócula, incomodou tanto que fez com que Fúvia acabasse com o casamento dela com Públio Lentulus, a sua alma gêmea, né? Lívia, que mesmo sendo uma patrícia romana, né, ali da mais alta classe dos romanos, ela tratava todas as pessoas iguais. Romanos, escravos, servos, todo mundo era bem tratado por Lívia. E isso era muito raro naquela época. Uma moça, uma mulher como a Lívia era raro. Naquela e nessa época também. Lívia, que não desistiu nem por um segundo de batalhar até o fim para curar sua filha Flávia. Até pediu para que seu marido procurasse por Jesus. E quando Jesus curou de longe, mesmo sem ir lá presencialmente, ela sabia que a Flávia tinha sido curada por Jesus. Ela tinha essa certeza dentro dela. Ela já tinha uma fé muito grande. Lívia não era desse planeta, né? Ela era muito à frente de seu tempo. Ela era muito à frente de todas aquelas pessoas. Ana levou Lívia, né? Levou sua senhora até Jesus, apresentou Jesus a Lívia, apresentou Simeão, né? Seu tio a Lívia. Lívia assistiu o Sermão da Montanha do lado de Ana e de Simeão, o famoso Sermão da Montanha de Jesus, as bem-aventuranças. Lívia estava lá naquele dia assistindo tudo. E a partir de quando a Flávia foi curada ainda, antes disso, ela foi fiel a Cristo até o fim da sua vida. Viveu para Jesus e morreu por Jesus. Não tem coisa mais digna do que isso. Lívia merece todo o reconhecimento do mundo. Mesmo Públio acreditando na calúnia que fizeram contra ela, mesmo ele afastando ela da filha. Isso deve ter sido uma das maiores dores para Lívia, ter ficado afastada da sua própria filha, ter tido um filho sequestrado. Essa dor também, eu não sei como que cicatrizou, só Jesus mesmo para cicatrizar uma dor dessa. Mas apesar de tudo que essa mulher passou, ela continuou digna, continuou fiel ao marido que não queria mais saber dela, continuou fiel a Jesus, aos ensinamentos de Jesus, cada vez mais cristã, né? Virou a melhor amiga da Ana, e Ana, sua melhor amiga, foi desprezada por todos ali no seu meio, né? Quando ela chegou em Roma, depois de passarem anos na Palestina com as ideias de Jesus no coração, foi desprezada por Calpurnia, por Públio, por Plínio, por um monte de gente. Foi como Jesus falou, né? Muitos anos atrás. Quando todos te desprezarem nessa vida, eu te chamarei para o meu reino. E dito e feito, foi exatamente isso que aconteceu, porque Jesus cumpre as suas promessas. Lívia sabia disso muito bem. A fé dessa mulher é incomparável. Lívia merece todo o reconhecimento e honra do mundo. E até ali, na hora da sua morte, ela ainda conseguiu fazer o último ato de bondade. Ela salvou a vida da Ana. Lívia sabia, Lívia não era boba. Ela estava vendo que estava sendo tratada diferente. Ela foi a única mulher que não teve suas joias roubadas pelos romanos. E mesmo assim, ela pediu as roupas de Ana. Pediu para que Ana trocasse de roupa com ela, para ela poder ali morrer por Jesus e Ana ter a chance de ser salva, que foi exatamente o que aconteceu. Ana foi salva por Lívia. Não é à toa que essa foi uma das vidas que o Emmanuel mais se arrependeu. Ele tinha tudo na mão, ele tinha uma mulher como a Lívia, ele teve uma conversa com Jesus e ele jogou tudo fora por causa do seu orgulho, das vaidades do Império Romano. Como Lívia falou, ele buscava as vitórias do mundo, enquanto ela buscava as vitórias de Jesus. Há uma diferença gritante entre Públio e Lívia. Mesmo na solidão dos seus dias, das suas noites, chorando, rezando, com a companhia apenas de Ana. Claro, seus amigos espirituais, mas aqui na Terra mesmo, só Ana ficou do lado dessa mulher. Ana é tão digna quanto ela. E mesmo com Calpurnia e todo mundo desprezando ela lá no início, quando Calpurnia ficou doente, Lívia foi a pessoa que ficou do lado de sua amiga até o fim. Lívia
não teve mais vida ali. Foram 8 meses que ela ficou do lado de Calpurnia dia e noite. Ela não dormia mais. Ela só cuidava com muito amor e carinho da sua amiga. Havia desprezado ela lá no início por causa das suas crenças, por causa da sua fé em Jesus. E ainda, cuidando de Calpurnia nesse tempo, ela conseguiu mudar a cabeça de Calpurnia, falando as coisas que ela já tinha aprendido, falando da fé, falando de Jesus, de seu exemplo, falando do cristianismo. Ela conseguiu virar a chavinha na cabeça da Calpurnia. Ela nunca procurou se defender dessas calúnias que Fulvia havia feito. Ela pensou, né, se meu marido quer acreditar nisso, deixa ele, um dia ele vai saber a verdade e vai se arrepender. E se arrependeu por muitos séculos. Ela sabia, ela não precisava se defender, ela sabia o que ela tinha feito, que a verdade estava com ela. Que um dia a verdade viria à tona, porque a verdade sempre aparece. Se não for nessa vida, vai ser no plano espiritual. Se não for no plano espiritual, vai ser em outra vida, mas um dia a verdade sempre aparece. Foi uma honra, Lívia Lentulus. Você é uma mulher admirável. A nossa verdadeira heroína dessa história do há 2000 anos é você, Lívia. Nossa romana cristã que renunciou, né, a sua nobreza, seu berço de ouro para seguir os passos do Mestre Jesus. Certa você, Lívia. Obrigada e até a próxima. Foi uma honra, Lívia Lentulus. Bom, voltando pra história então, né? Lá no camarote do Imperador Nero, né? No local privilegiado, Publius Lentulus sentiu no coração uma angústia inexplicável. Que era porque ele já estava sentindo na alma, né? Tudo o que estava acontecendo. Ali, vendo aquele martírio todo dos cristãos, ele sentiu um vazio, sabe? Sentiu um certo desencanto da vida. E nesse momento, por algum motivo, ele lembrou das palavras de Jesus que foram ditas há muito tempo, lá na Galileia ainda. Todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as tuas riquezas bem miseráveis. Porque mesmo com todo aquele ouro, toda aquela coisa, né? Aquele poder do Império Romano, ele sendo homenageado, né? Coroado, estando ali no camarim de honra do lado do imperador. Tudo isso não valia nada. Não tinha valor nenhum. Quando Jesus disse isso para Publius, lá no ano 33 ainda, Publius não entendeu nada, né? Ele negou Jesus ali. Mas parece que tudo isso que Jesus falou para ele lá atrás estava fazendo sentido agora, no ano 58. Justo no martírio dos primeiros cristãos. Nessa hora, né, Publius vira pro seu amigo Drusus, que também era senador, também tinha sido homenageado, também estava ali no camarim de honra, e fala o seguinte: Meu amigo, esse espetáculo de hoje me apavora. Por acaso são os escravos que estão ali sendo devorados pelos leões, que morrem assim de forma tão cruel na arena? Aí Drusus responde, né? Eu acho que não são escravos, não. Eu ouvi boatos de que essas pessoas são os cristãos inofensivos, que foram presos ontem mesmo nas catacumbas. Quando Drusus falou isso, Publius Lentulus já se desesperou, né? Sentiu umas pontadas no coração, mais que ele tava sentindo antes, e lembrou imediatamente de Lívia. Mas aí beleza, né? Voltando lá pro cárcere, onde Ana ainda estava esperando a sua hora, né, de entrar na arena, ela tinha certeza que ia morrer ali pelos leões. Só que ela achava que iria ser a última, né? Enquanto isso, ela estava rezando, né, com todo o seu coração. Mas mesmo assim, ela ainda não tirou os olhos de Lívia, porque Lívia foi na frente dela na fila, né? Ela não tirou os olhos de Lívia. Pelo que deu pra entender, ela viu pela janelinha Lívia se ajoelhando lá no meio da arena e sendo morta pelos leões. Aí de repente chega o soldado Aton e fala: Senhora, por favor, nos acompanhe. E Ana, sem entender nada, né, respondeu, né? Soldados, tudo que eu mais desejo nesse momento é morrer pela fé em Jesus Cristo. E Aton reparou, né, na coragem daquela mulher de querer dar o seu testemunho da fé, mas de qualquer forma ele cumpriu o seu trabalho, né? Pegou Ana pelo braço, né, e disse: Retire-se daqui, mulher. Vá embora rápido, porque não queremos complicações com a sua família. E expulsou Ana, né, para o lado de fora do Circo Maximus. E agora, a antiga serva dos Lentulus compreendia tudo o que estava acontecendo. Caiu a ficha da Ana naquele momento, quando o soldado expulsou ela do circo. Ela entendeu perfeitamente que foi aquela roupa da nobreza romana de Lívia que salvou a sua vida. Quando o soldado jogou ela pra fora, né, do circo, ela percebeu que não iria mais ir pro sacrifício, não iria mais morrer por Jesus, qual ela tanto queria, né? Por mais sofrido que fosse, ela queria, né, ter dado seu testemunho da fé por Jesus. Ela percebeu que a sua senhora salvou a sua vida. E ela foi caminhando e chorando, né, ao mesmo tempo, ouvindo os berros ensurdecedores daquela multidão. Foi caminhando aos prantos, né, pro Palácio do Aventino, voltou pra casa. E também não ficava muito longe ali do Circo Maximus, né, era bem pertinho até. Tinha apenas os escravos mais íntimos, né, fazendo a guarda do palácio nesse dia. Porque quando era dia de festa, assim, né, quase todos os servos da casa participavam das comemorações. Então ali
ali tinham poucos escravos cuidando da casa, né? E quando Ana entrou com a roupa de Lívia, ninguém percebeu a sua presença. Ela entrou bem de fininho, né? Foi bem rápido pro seu quarto. Tirou a indumentária da nobreza romana, por causa dela ela estava viva. Tirou as joias também, né, que Lívia havia dado. Colocou suas roupas de serva e ali mesmo no quarto ela se ajoelhou e chorou profundamente. Orou para Jesus e lá ficou por um bom tempo. Bom, era quase noite e as primeiras estrelas já começavam a brilhar naquele céu romano. E chega em casa agora o senador Públio Lentulus. Ele já chega todo desalentado, né? Sentindo aquele vazio. E quando ele chegou, já foi logo procurado pelo servo Fábio Túlio, que havia substituído Comênio. Lembram de Comênio, que era o guarda de confiança de Públio? Ele que ficava levando as cartas de Públio para o Flamínio, né? Quando Públio ainda morava na Palestina. Ele morreu há muitos anos e agora foi substituído por Fábio. E esse Fábio fala para Públio: Senhor, a sua filha mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. Ela mandou uma mensagem através de um mensageiro que ela continua procurando notícias da Lívia. Até agora ela não encontrou nada, mas ela continua procurando. Aí Públio já ficou desesperado mais uma vez. Não sei como é que esse homem não infartou nesse dia. Vendo, né, que até agora a Flavinha não tinha conseguido nenhuma notícia de Lívia. E foi aí que Ana percebeu que Públio havia voltado para casa. E ela foi procurá-lo, porque ela se sentia na obrigação de contar tudo o que aconteceu. E dito e feito, Ana pediu para ter uma conversa particular com Públio. E ali ela contou, aos prantos, claro, né, tudo o que aconteceu, desde quando elas foram para as catacumbas até a hora que expulsaram ela do circo. Quando Ana terminou de contar a história, Públio Lentulus sentiu a dor mais terrível de toda a sua existência. Ele até ficou com raiva da Ana, né, no primeiro momento. Chegou a culpar a Ana, né, e queria estrangular ela ali mesmo. Mas ele não fez isso, claro, né. Nesse momento ele só conseguia sentir dor. Aquela dor da alma, sabe? Aquela dor que não passa, que não tem remédio nesse mundo que cure a dor que vem de dentro. Todos os seus sonhos e todas as suas esperanças tinham ido embora nesse momento. Ali, Públio se levantou, não falou nada pra Ana, não falou uma palavra pra ela e saiu. Do jeito que tava, com a roupa que tava. Saiu pra rua, cambaleando e indo em direção ao Circo Máximos, pensando em inúmeras coisas. Tropeçando nos pés, né? As pessoas ficavam olhando assim na rua, porque parecia uma pessoa embriagada andando. Ele tava tão atordoado nesse momento que na cabeça dele, ele tava indo como se ele fosse salvar a Lívia, sabe? Como se ela ainda estivesse ali e ele precisasse salvar ela. Ele foi vendo que os soldados romanos estavam colocando o resto dos cristãos que tinha sobrado, né, os pedaços deles da arena, em tochas para colocar fogo, iluminar as ruas com os pedaços dos cristãos. Públio olhava aquilo completamente horrorizado, né, com aquela demonstração de pura crueldade daquele governo podre de Domício Nero. Até que ele encontrou 2 soldados romanos que estavam disputando um certo objeto que eles tinham encontrado. Só que esse objeto chamou a atenção de Públio por alguma razão. Quando ele bateu os olhos nesse objeto, ele viu que se tratava de uma correntinha de pérolas, o qual aqui na ponta tinha um precioso camafeu antigo. Quando ele viu esse colar, ele reconheceu na hora que aquele era o presente de casamento que ele havia dado a Lívia no dia em que eles se casaram. E só agora ele lembrou, né, do apego que Lívia tinha com esse colar, que ela não largava ele de jeito nenhum, nem na hora da morte, né? Que tinha a única imagem de Públio da juventude, né? A única foto que ele tirou na vida. A única imagem, né, do perfil do seu rosto ainda jovem, né, estava naquele colar. Aí na mesma hora ele foi em direção aos soldados, né, que quando viram Públio fingiram que não estavam bêbados, ficaram numa postura de respeito assim perante ao senador romano. E um dos soldados esclareceu a situação dizendo: Senhor, esta joia pertenceu a uma das mulheres condenadas aos leões no espetáculo de hoje. Aí Públio pergunta, né, quanto você quer por esse colar? Aí o soldado, bem malandro, bem brasileiro, né, responde assim: eu comprei de um companheiro aí por 2 sestércios. Mentira, eles tinham achado na rua, ali na porta da arena. Aí, né, Publito respondeu em um tom bem ameaçador: entregue agora isso daí. Você vai me entregar agora esse colar. Aí na mesma hora, né, os soldados ficaram pianinho e entregaram o colar pro Públio. Aí Públio bateu assim nas suas roupas pra ver se ele tinha algum dinheiro, né? E ele encontrou uma bolsa cheia de moedas de ouro e ele jogou assim no chão com o maior nojo e o maior desprezo do mundo. Aí ele saiu, né, daquele ambiente terrível e foi andando e daí bem longe daquelas luzes, né, de tochas humanas, tochas com pedaços dos cristãos, ele foi, né, cambaleando e encontrou uma árvore. E ali ele sentou, né, encostado naquela árvore, se lembrou da pureza de Lívia, o doce de pessoa que ela era. Ele beijou aquele colar, apertou assim junto do seu coração e chorou. Como esse homem nunca havia chorado em qualquer outra circunstância da sua vida. Ali ele lembrava de
tudo que Lívia tinha feito pra ele nessa vida. Tarde demais, né, Publito? Do que valia agora aquela auréola de flores do triunfo, da sua homenagem? Do que valia o seu título de nobreza? Do que valia toda a sua fortuna agora? Se o bem mais precioso da sua vida, que era sua esposa Lívia, ele não tinha mais. E não tinha há muito tempo, por culpa dele mesmo. Acreditou naquelas calúnias, preferiu acreditar nas calúnias do que na fidelidade da sua esposa. Bem que Jesus avisou há muitos anos. Todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as tuas riquezas bem miseráveis. Ali ele viu, ali ele se deu conta, ali caiu a ficha dele. Ele não podia mais pedir perdão pra Lívia, não podia mais se ajoelhar aos pés dela, né, como ele estava planejando fazer. Demorou muito, né, Públio? Não podia mais reatar o casamento. Era tarde demais, senador Públio Lentulus. Ele só tava se dando conta de tudo isso agora, esse tempo que ele perdeu, sabe? Porque até quando Calpurnia disse que era pra ele pedir perdão pra Lívia, Há uma semana atrás, quando ela morreu, ele ainda assim quis esperar uma semana pra fazer isso. Ele queria fazer isso depois da sua bendita coroação. E que agora não servia pra nada, né? Realmente não tinha mais nada que ele pudesse fazer, a não ser rezar. Porque mesmo quando não podemos fazer mais nada, ainda assim podemos orar para Jesus. Isso é a única coisa que, em meio a qualquer caos da vida, mesmo não conseguindo e não podendo fazer mais nada, né, para mudar a nossa situação atual, a única coisa que vai nos restar fazer nesse momento é orar para Jesus. Nós sempre podemos orar para o Cristo em qualquer momento das nossas vidas. E foi isso que o senador fez naquele momento. Como um orgulhoso senador romano que era na época, ele lembrou de Jesus daquele momento doloroso da sua vida. Então ele se ajoelhou, igual ele fez um dia lá atrás, no ano 33, e lembrando-se da força moral que a doutrina cristã havia proporcionado ao coração da sua esposa, ele começou a sua oração. Jesus de Nazaré, foi preciso que eu perdesse o melhor e mais querido de todos os meus tesouros para lembrar da doçura das tuas palavras. Não sei compreender ainda a tua cruz e ainda não sei aceitar a tua humildade dentro de mim. Mas se você pode ver a minha dor, vem socorrer, mesmo que só desta vez, o meu coração miserável e infeliz. Quem te viu, quem te vê, né, Públio Lentulus? E é claro, né, gente, não importa quem seja, aonde esteja ou o que quer que tenha feito na vida, Jesus sempre vai socorrer os que chamarem por ele. Na mesma hora que Públio terminou a oração, ele já sentiu uma energia inexplicável. E sentiu que essa energia o ajudava nesse momento, que acalmava, que amenizava suas dores. Como mágica, né? As mágicas de Jesus. Essa mágica, né, tem um outro nome no nosso mundo. Não era magia, era fé. E ali, orando para Jesus, ajoelhado, aquela oração sincera, sabe? Ele viu se formar diante dos seus olhos a figura do seu melhor amigo, Flamínio Severus. Flamínio apareceu para Públio em espírito nesse momento e disse belíssimas palavras de consolo. Públio, não te revoltes com a execução dos desígnios divinos que hoje mudaram os roteiros da tua vida. Escuta bem o que eu vou falar, Públio. Eu te falo isso com a mesma intensidade e amor que une os nossos corações há longos e longos séculos. Bom, Flamínio deixou claro ali, né, que ele e o Públio vêm juntos em várias encarnações, errando, acertando, mais errando que acertando, né? Mas agora eles iam acertar de vez e para sempre. E nisso o Flamínio continua, né? Diante da morte, todas as vaidades desaparecem. Nossos poderes aqui na Terra são de uma fragilidade misérrima. Agora volta para tua casa e recomponha-se, porque você ainda tá muito longe de quitar todas as suas expiações dessa vida. Gente, meu Deus. Agora sim, Públio tem motivo para chorar. Que Flamínio deixou bem claro ali pra ele que ele ainda tinha expiações pra passar nessa vida. Meu Deus, eu já ia entrar em desespero. Aí Flamínio continua, né? Essas dores que não têm remédio no mundo vão abrir na sua mente um novo caminho. Um caminho com Cristo. Porque Jesus de Nazaré é o caminho, a verdade e a vida. Os ensinamentos preciosos do Messias Nazareno nos levam a enxergar esses nossos falsos poderes aqui na Terra. Ele sempre abraça os mais desventurados da sorte. Porque só existe uma única e verdadeira vida, que é a do Espírito. Gente, Flamínio falou ali pro Públio por
causa dessas dores que ele passou e de mais algumas que ele ainda vai passar nesta vida, é que vai levar ele para sempre nesse caminho de Jesus. Nesse caminho que ele poderia ter seguido lá atrás, né, no ano 33, lá na Galileia, quando Jesus falou com ele olho no olho, ainda antes de ser crucificado, antes de Públio ter o seu filho sequestrado, antes da calúnia que fizeram com a Lívia. A vida toda dele poderia ter sido diferente se ele simplesmente tivesse seguido Jesus. Assim, sem nenhuma dor ter acontecido ainda. Seguido por amor mesmo, né? Mas se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Foi o meu caso, foi o caso de Públio e é o caso de muita gente, né? Acho que da maioria. Se não vamos pelo amor, com absoluta certeza iremos pela dor. E Flamínio fala também, né, que a vida verdadeira agora é aquela ali que ele tá, né, o Flamínio. Não aquela terrena de carne e osso do Públio. A verdadeira vida é a do espírito. Essa da terra é passageira. Voltamos várias vezes, nascemos e morremos em vários corpos, em várias épocas diferentes. No Império Romano, na Idade Média, tá vendo? Completamente passageiro, já passou já e agora estamos aqui. Mas o espírito permanece. Os corpos vão embora, mas o que permanece é o espírito. A vida do espírito que é eterna. Aí Flamínio só finaliza as falas dele dizendo: Filho de Deus, na sua misericórdia infinita, atendeu agora o teu apelo, permitindo que eu viesse aqui, parecesse na sua frente, o seu amigo de tantos séculos, para te dar esse recado e esse consolo. E realmente, gente, isso é uma coisa muito interessante de ser analisada na história, porque Flamínio Severus, o melhor amigo de Públio Lentulus, foi quem deu o primeiro conselho errado pra ele. Lá no primeiro capítulo, lá no inicinho da história, no capítulo 2 Amigos, no ano 31 ainda, muito antes de Públio se mudar para a Palestina. Aliás, quem disse pro Públio ir morar na Palestina foi o próprio Flamínio. Mas por acaso vocês lembram do conselho que Flamínio disse pra Públio lá naquela época? Públio tinha acabado de contar pro Flamínio lá do sonho que ele teve, né, que foi uma recordação de outra vida. E Flamínio naquela época não acreditou, né, disse que era tudo uma fantasia, tudo uma ilusão. E disse pro Públio ir pra Palestina porque lá os ares eram diferentes dos ares de Roma, né? Eram melhores, podiam curar a doença da Flavinha, que pra quem não se lembra, a Flavinha era uma menininha doente, né? Ela tinha lepra. E é aí que Flamínio fala pra Públio que ele não poderia se esquecer que acima de tudo e todos, ele era um senador romano. E sendo um senador romano, ele tinha poder absoluto na Palestina. E tinha que se impor, não podia abaixar a cabeça pra quem quer que fosse. Em qualquer situação, pra qualquer pessoa. E nunca, jamais, em hipótese alguma, poderia voltar atrás nas decisões já tomadas. Mesmo que fossem, né, decisões erradas, equivocadas, como um senador romano, era inadmissível que ele voltasse atrás de qualquer decisão que fosse. E seguindo exatamente os conselhos de Flamínio, foi onde Públio começou a errar, né? Assim que ele pisou naquelas terras, já começou aquela confusão toda com Saul, e ele mandou aquele garoto pras galeras. Não atendeu os pedidos de André de Gioras, né, que suplicava pelo seu filho. Implorava por piedade ali, né? Pedia porque pedia pro Públio voltar atrás na sua decisão. Chegou a se ajoelhar na frente do Públio. E mesmo assim, Públio não voltou atrás da sua decisão. Na história fala, né, que ele chegou até a sentir um pouco de pena, mas mesmo assim, o orgulho dele era tão grande que ele não voltou atrás. Graças aos conselhos de Flamínio Severus. Eu não tô tirando a culpa do Públio aqui também, porque afinal de contas ele teve, né, o seu livre-arbítrio, mas o Flamínio ele ajudou, né, a desencadear todas as coisas ruins por causa dos seus conselhos equivocados. E acabou que ele reconheceu, né, que foram conselhos horríveis. E reconheceu isso no final de sua vida. Lá naquele capítulo, naquele episódio da morte de Flamínio, ele teve plena consciência que ele errou. Eu assisti um vídeo, uma live do Vitor Hugo, do Gustavo Silveira, da Marina Alves, junto com o Jorge Alahá. Um vídeo bem interessante, por sinal, onde eles falam, né, uma coisa que eu não tinha reparado na história. O Gustavo fala, né, que justamente a pessoa que tinha dado o conselho errado lá no início da história, agora ele tinha a chance de reparar esse erro, voltando agora em espírito para dar bons conselhos pro seu amigo, já que naquela época ele deu um mau conselho, pra
consertar o erro, né? O erro que ele cometeu há muitos anos. Ele veio falar de Jesus pro Públio, veio avisar que Públio ainda iria passar por algumas coisas na vida, mas que isso faria ele seguir Jesus de vez, né, nessa vida. Que isso iria abrir para sempre os caminhos dele para Jesus. Disse que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Disse que a verdadeira vida não é essa que temos na terra, e sim a do plano espiritual, né, é a do Espírito. Então, assim, é nesse vídeo, né, que eles falam que Jesus é tão perfeito, as coisas que ele faz, né, que ele permitiu que fosse o amigo dele que falou coisas erradas no passado, voltasse agora, mesmo depois de morto, pra consertar as coisas, né, pra reparar o erro e ter a chance de falar coisas boas dessa vez, de dar conselhos bons, de falar de Jesus. Porque o Públio, ele rezou pra Jesus, ele pediu ali em oração pra Jesus socorrer ele. E Jesus mandou o melhor amigo dele, Flamínio. É como eles falam lá no vídeo, né? Ó, Flamínio, conserta agora o erro que você fez, né? Resgata agora, Flamínio. Dá um conselho bom, muda as coisas a partir de agora. Porque o que passou já passou, né? É sempre daqui pra frente. Que oportunidade de ouro que Jesus concedeu a Flamínio Severus nesse momento. E ao Públio também, né? Porque teve a chance de ouvir da boca do seu melhor amigo, que era um senador romano tão orgulhoso quanto ele, que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Que coisa mais magnífica, que coisa extraordinária dessa história. E só, né, as bênçãos e a misericórdia de Jesus podem nos proporcionar coisas assim. E nisso, Públio responde, né? Sim, meu amigo e meu mestre, eu quero compreender a verdade e eu almejo perdão das minhas faltas enormes. Tá vendo como já surgiu um interesse ali no Públio em querer mudar, em querer ser diferente, fazer diferente, sabe? Já surgiu essa vontade nele. Uma dor tremenda, né, que ele sentiu ali com a morte da Lívia, fez ele rezar, fez Flamínio aparecer pra ele, fez já ir mudando alguma coisa dentro dele. Se não vamos pelo amor, com certeza vamos pela dor. E ali, né, a figura de Flamínio foi se apagando, ele foi indo embora e a última palavra que Flamínio falou ali em espírito pra Públio foi perdoa. Dessa vez ele deu um conselho bom, um conselho ótimo. Falou pra ele perdoar. E Públio guardou isso, né? Guardou essa mensagem ali no fundo da alma dele, no fundo do coração, igual aquela outra do primeiro capítulo. Só que agora era uma coisa boa, né? Mas ele guardou também. E aí, perdoa quem? A Ana, talvez, por ter aceitado as roupas da Lívia? Ou talvez algo que iria acontecer com ele, né? Ainda nesta vida? Só perdoa, Públio. Foi o conselho que Flamínio deu agora. Perdoa. E da mesma forma como ele seguiu antes, ele iria sim seguir agora. E agora sim, né? Públio estava anestesiado, estava com força para conseguir continuar seguindo em frente nessa encarnação, porque ainda tinha muita coisa para acontecer. Bom, já eram umas 10 horas da noite quando ele voltou para casa, e quando ele voltou, ele encontrou a filha dele, Flávia, junto com seu genro, Plínio Severus, que estavam esperando ele, né? Aflitos. Difícil, não tinha como se comunicar, não tinha celular, não tinha nada, então as pessoas só tinham que esperar, né? E Flavinha fala o seguinte: meu pai, até agora não foi possível ter notícias da minha mãe. Onde ela está? Aí nisso, Públio chamou Ana, Plínio e Flávia ao seu gabinete particular, que ali tudo iria ser revelado, né, para Flávia e para o Plínio. Coitada da Flavinha. E depois que Públio contou tudo ali, né, na presença de Ana, na presença dos filhos dele, Flávia e Plínio, ele considerava Plínio como filho dele, Plínio Severus, que também tinha, né, um super orgulho romano, disse o seguinte: eu não tô acreditando, mas será que a gente não pode colocar toda a culpa nesta mísera criatura que serve indignamente a sua casa, senador? Plínio também queria colocar toda a culpa na Ana, né? Mas dizer que a Ana servia indignamente a casa do Públio ali há tantos anos, aí foi demais, né, Plínio? Ana deu a vida por essa família romana. Ana não teve mais vida, ela viveu pra eles. Aí Públio olhou assim, deu uma olhada, ele concordava, né? Colocava a culpa na Ana, dizia que Ana não deveria ter aceitado as roupas de Lívia. Mas desta vez ele lembrou ali dos bons conselhos de Flamínio, que Flamínio disse, né? Perdoa. E ali Públio fala, né? meus filhos, vamos esquecer os julgamentos. Eu também acho que Ana deveria ter se recusado ali as roupas da Lívia, mas Ana continuará nesta casa, em memória de Lívia, porque ela foi a única companhia de minha esposa nesses 25 anos. Então ela continuará assim nesta casa e com as mesmas regalias que Lívia havia proporcionado a ela. Aí, no caso ali, ele só pediu pra Ana guardar o segredo, né, daquela noite, que ele não queria que ninguém ali soubesse que Lívia morreu junto com os cristãos, né, devorada pelos leões. Plínio e Flávia ficaram surpreendidos com a atitude de Públio, que não era o normal dele.
perdoar, né, ter compaixão, principalmente pelos servos, pelos escravos, mas eles ficaram surpresos com a atitude de Publito. E Ana intimamente agradecia a Jesus, né? E Plínio até que foi bem ligeiro, porque ali ele falou. Enquanto Publius estava fora de casa, muitas pessoas bateram ali na casa dele pra dar os parabéns, né, pela coroação, pela homenagem. Plínio disse que esta noite o senador não iria comemorar nada, porque a esposa estava doente em Tibur e não estava em clima de comemoração. Até que Plínio pensou bem rápido, né, porque isso deu a ideia do Publius de falar para as pessoas que Lívia morreu, então, desta doença em Tibur. E Publius ainda disse também que iria lutar com toda a força que ele tinha contra esse governo de Nero. Tudo dentro da lei, né, sem fazer ali nenhuma maldade. Então ele tinha ciência que ia demorar. Mas não importa o tempo que levasse, ele ia lutar todos os dias contra Domício Nero. Porque foi o Nero, né, que teve a ideia de levar os cristãos ali pro martírio para serem devorados pelos leões. Então Publius iria agir ali nos bastidores políticos para tentar derrubar Domício Nero, né, junto com outras pessoas que também não concordavam com esse governo. E de pouquinho em pouquinho, um dia eles iriam conseguir, né? Porque todo tirano um dia tem a sua queda. Aí Publius falou, né, que então, já que teve essa ideia, né, de dizer que Lívia tava doente e morreu em Tibur, graças à agilidade ali do Plínio, que já falou isso para as pessoas, ele disse que iria partir ainda esta noite para Tibur e levar Ana com ele. Como se fosse uma forma de homenagear a Lívia, né? E naquela noite, então, Publius e Ana partiram para Tibur, fizeram as homenagens a Lívia, depois voltaram de novo ali pro Palácio do Aventino e deixaram cinzas simbólicas ali de Lívia, né, que eles arrumaram. Só pra fazer aquelas coisas todas de velório, né? Toda vez que morria alguém ali, né, os patrícios romanos, senadores ou esposas de senadores, gente, assim, né, importante. Ia várias pessoas visitar, né, ali na casa, visitar o velório, e daí da Lívia eles inventaram essas cinzas, né, pra sociedade. Porque ele não queria dizer que ela foi morta no circo junto com os cristãos. E terminando então, né, as cerimônias ali do velório simbólico de Lívia, Publius Lentulus chamou sua filha Flávia Lentulus, o seu genro Plínio Severus e Agripa Severus, né, que ele tinha Plínio e Agripa também como seus filhos, então ele chamou os três para morarem ali com ele, pelo menos por um tempo, no Palácio do Aventino. E todos aceitaram, então por algum tempo ia morar todo mundo junto, né, Publius, Ana, Flávia, Plínio e Agripa. O resto todo da história já tinha desencarnado, exceto Aurélio e Saul. E no final daquela mesma noite do velório simbólico, ele pediu ajuda de Ana para transportar todos os objetos pessoais de Lívia para o seu próprio quarto. Aí, levando todos os objetos, no finalzinho, eles lembraram de um. Publius lembrou de um, né? A cruz do Simeão, que ele fazia questão também de ter com ele a cruz do Simeão, que foi a grande companheira de Lívia, né, durante todos esses anos, que agora era o Publius que ia rezar para essa cruz. E depois, quando já estava todo mundo dormindo, quando as luzes do Palácio do Aventino estavam sendo apagadas, Publius Lentulus pegou os objetos pessoais de Lívia que eles mais gostavam, que mais faziam lembrar dela, né, junto com a cruz do Simeão. E agora era ele que ajoelhava no quarto diante daquela cruz e dos objetos de Lívia e orava por ela. Orava para Jesus e chorava compulsivamente. Agora era ele que ia passar esse tempo todo na solidão do seu quarto rezando. Então é isso, romanos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Este vídeo ficou bem longo. Isso que eu dividi em duas partes, né? Esse capítulo das catacumbas. E o próximo capítulo se chama Nas Alvoradas do Reino do Senhor, que é um capítulo inteiramente feito no céu, com a Lívia, com Simeão e com Jesus. É um dos capítulos mais lindos dessa história. Eu acho que é quando Jesus aparece no Messias de Nazaré e esse aqui, que é só a Lívia, o Simeão e Jesus no céu. É abençoado esse capítulo. Então, até o próximo capítulo, né? Um beijo, romanos, e tchau!